Você sabe o que é anime shonen? Você pode até ter assistido a meia dúzia de animes em toda a sua vida, mas certamente conseguiu identificar algumas similaridades entre os animes. A história do herói improvável que precisa se provar com muita determinação, o poder escondido que nem ele sabia que tinha, o grupo de amigos que se forma à sua volta e o inimigo que se torna aliado são apenas algumas das estruturas que compõem um bom shonen. Mas o que é um anime shonen? Bom, antes de falar disso, vamos falar de alguns tópicos que a gente colocou aqui no início. Por exemplo, temos a história do herói improvável que precisa se provar com muita determinação, o poder escondido que nem ele sabia que tinha. Isso ocorre no anime Shurato. O personagem vai para um mundo celestial onde não sabia que tinha o poder do Soma, não sabia dominar a técnica e as habilidades do Soma, e com o tempo ele vai descobrindo quem ele realmente é, como personagem, como protagonista. Isso é um dos ingredientes mais fiéis dos animes shonens. Ou aquela outra questão do grupo de amigos que se forma à sua volta e o inimigo que se torna aliado. São algumas das formas das estruturas que compõem o anime shonen. Isso ocorre bastante em qual anime? Qual é o que vem na sua cabeça? Tem vários, por exemplo, Dragon Ball. Em Dragon Ball, todos, antes de se aliarem a Goku, ou quase todos, eram inimigo do personagem protagonista da história. Já no Dragon Ball, o Long, que depois se torna aliado do Mestre Kami, Goku e etc., era um pseudo-inimigo no Dragon Ball clássico. Yamcha também, Tenshinhan, Caos, todos eles depois vai se unindo ao Goku. Também o Piccolo, que é o grande vilão do Dragon Ball clássico, depois se une ao Goku. O Vegeta no Dragon Ball Z, que também na saga dos Saiyajins é um grande vilão junto com Nappa. Depois, com o tempo, com o passar de um grande processo, ele vai moldando a sua personalidade, seu caráter, e acaba se tornando amigo de Goku. Como também ocorre em Yu Yu Hakusho, como por exemplo o personagem Riei, que era vilão, depois se torna aliado de Usuke. No Torneio das Trevas temos vários exemplos, como o Tinun, o Jin, o Toya, Shishio Kamaru, o Suzuki, o Linko. Todos eles depois, com o tempo, se tornam aliados de Usuke Urameshi. Também em outros animes, o Ikki, em Cavaleiro do Zodíaco, começa inimigo, depois se torna amigo de Seiya. Assim também como os Cavaleiros de Ouro, que foram enganados. São inimigos, depois se tornam aliados dos Cavaleiros de Bronze. Isso ocorre geralmente em vários animes Battle Shonen. Em Samurai X ocorreu com Sonosuke Sagara, que outrora era também inimigo de Kenshin Himura e depois se tornou aliado lutando ao lado dele na saga de Kyoto, em outras sagas do anime. Ocorre também no anime Dragon Quest Fly, o Pequeno Guerreiro, onde o Hulkling era inimigo a princípio e depois se torna um dos grandes aliados do Fly e do Pop. O Crocodile também era inimigo, chegou a enfrentar em um duelo muito perigoso e difícil o Fly e o Pop, e também a mãe. Depois ele se torna aliado e bastante eficiente ajudando o grupo, assim como outros personagens, o Rin, o Leart, que também outrora eram inimigos do herói, depois se tornam grandes companheiros e ajudam ele durante a batalha contra o Reino do Mal. Então tudo isso são alguns ingredientes dos animes shonen. Quando você vê algum desenho, entre aspas, assim, ou no caso com esses ingredientes de os personagens serem inimigos, depois se tornarem amigos, um herói que não tem consciência e ciência do seu poder, isso são ingredientes de um anime shonen, e tem isso enraizado em quase todos. De forma bem simples, um anime shonen, ou shonen, como também é chamado, é aquele desenho feito para meninos, até porque shonen significa literalmente isto em japonês. Trata-se do estilo mais comum das animações nipônicas, com histórias voltadas para garotos entre 12 a 18 anos, e engloba quase tudo que a gente viu sendo exibido aqui no Brasil, como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Samurai X, Shurato, Samurai Warriors, Naruto, One Piece, dentre outros. E para você, qual é o seu anime shonen preferido? Seria Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z? Esses três são um grande carro-chefe dos animes aqui no Brasil, mas qual seria o seu favorito? Naruto, Bleach, One Piece?
pois a gente tem aqui no Brasil principalmente uma grande safra dos animes que passaram na TV aberta e de grande sucesso. Foi Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, podemos colocar também Samurai X. E o outro trio também seria Bleach, Naruto e One Piece, que também fez tanto sucesso como Yu Yu, Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. E qual seria o seu anime preferido entre esses? E é por essa razão que esses animes e essas aventuras se tornam bastante parecidas, com o protagonista sendo o menino dessa faixa etária tendo que lidar com os desafios comuns à adolescência e à juventude, porém quase sempre ganhando alguma representação mágica ou fantástica, assim como Naruto, Goku, Luffy, Seiya, Deku e Tanjiro são personificação desse público-alvo. Não por acaso, a principal revista em que esses mangás são publicados se chama Shonen Jump. É claro e óbvio que essa classificação baseada no gênero é algo que não faz muito sentido hoje em dia, afinal, quantas meninas não são fãs de Naruto ou Demon Slayer, por exemplo? Porém, ela é algo que vem justamente dos mangás e que é anterior à publicação de muitos desses quadrinhos. Esta divisão surge no próprio mercado editorial japonês, que no final do século XX já trazia revistas voltadas para meninos shonen e meninas shoujo, e é bem parecido com o que temos aqui no ocidente. A partir disso, essa ideia foi levada para os mangás e os animes herdaram a nomenclatura. Ao mesmo tempo, é impossível traçar um denominador comum para o que é um anime shonen padrão. São tantas opções que a gente logo percebe que ele é muito mais um estilo do que um gênero que se subdivide em diferentes categorias de acordo com o tipo de história que é apresentada. É quase como um guarda-chuva que abriga diferentes tipos de animes. Creio que no Brasil o que ficou mais famoso e fez mais sucesso, ou os que ficaram mais famosos e que fizeram mais sucesso, são Cavaleiro do Zodíaco, pela ótima história, pelos ingredientes que ele carrega, o valor da amizade, carga dramática, bons vilões, ótimas sagas, ótimos personagens, etc. Temos também Dragon Ball Z e o Yu Yu Hakusho, porque são animes mais longos. Tem também o Dragon Quest Fly, que passou pelo SBT aqui no Brasil, porém no início tinha apenas 46 episódios, como também o Street Fighter Victor, que é um anime mais curto, o Samurai Warrior, Shurato, Samurai X também, que fez bastante sucesso, e esses animes têm uma grande marca no coração de cada fã e otaku, que viveu aquela época, e muitos até gravavam os animes em VHS naquela época. No caso, os mais velhos, que já passaram dos 30, lembra muito bem do videocassete e das fitas VHS, quando passava, por exemplo, Yu Yu Hakusho, Super Campeões, Samurai Warriors. Sempre alguns tinham o hábito e o costume de gravar esses maravilhosos e ótimos animes. O mais conhecido deles é o que ficou popularmente conhecido como Shonen de lutinha, como o próprio nome sugere, e é clássica história do herói que precisa se provar para o mundo na base da porrada, e as razões para isso são diversas. Ou ele é um pária em sociedade que quer provar e mostrar o seu valor, por exemplo, Naruto e Black Clover, que se torna o maior e melhor guerreiro que o mundo já viu. One Piece e Shaman King, ou apenas alguém que luta por paz e justiça, e a briga vai onde ele vai atrás. No caso, a finalidade nem sempre é a luta, é a briga. No caso, onde ele vai dentro daquele contexto inserido, ele se envolve com luta. Como, por exemplo, Samurai X e o Yu Yu Hakusho. Em Samurai X ocorre muito com o personagem Kenshi Himura. Devido ao seu passado, tem muitas pessoas fantasmas do passado atrás dele para poder resolver questões antigas. Ele não gosta de lutar, mas a luta vai sempre atrás dele. Tem até anime que traz tudo isso misturado, que é o caso de Dragon Ball. Ao mesmo tempo, temos anime shonens que deixam de lado as lutas e os poderes especiais para focar em gêneros mais específicos. É o caso das histórias esportivas, que seguem a mesma fórmula de todo shonen, mas trocando os socos e chutes por partidas de futebol, vôlei, natação e até ping-pong. E temos também aqueles animes em que o herói é levado para um outro mundo, os Isekai, como Digimon, Guerreiras Mágicas de Rei Arte, Monster Hunter,
o que trata o dia a dia do protagonista, puxando mais para a comédia e às vezes até para o romance, como em El Hazard, que é um romance isekai, Teixeimoyu, animes que no caso passaram aqui na TV aberta, o Inuyasha, que é um romance também isekai, e todos esses nessa mistura que acaba surgindo os chamados shonens de harém, em que o protagonista acaba sendo disputado por várias meninas. O maior exemplo disso é o Teixeimoyu, universo que passou aqui no Brasil. E ao mesmo tempo temos também alguns shonens que são um pouco mais maduros e que trazem histórias que conseguem ser um pouco mais profundas que a maioria, mas sem entrar em uma abordagem mais adulta, como Death Note, Ataque de Titãs, Fullmetal Alchemist, são belos exemplos disso, com histórias bem focadas no duelo psicológico entre seus protagonistas ou na conspiração política de seu mundo e fugindo bastante dos clichês do gênero. Então, para você observar, temos vários estilos de shonen. E você, qual que você mais gosta? O shonen de lutinha, o shonen mais psicológico, bem trabalhado, ou outro tipo de shonen de esporte? Deixa aqui nos comentários abaixo para a gente poder interagir, certo? Então você ficou até o final do vídeo, eu agradeço. Deixa seu comentário, curte, certo? E compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam ver e também para que o YouTube possa entregar nossos vídeos para mais pessoas, ok? Terminamos o vídeo por aqui, até o próximo encontro. Fui!